Olá, bem-vindos a mais um Confissões de uma Mãe Missionária. Aqui é Valesca Petrelli, conversando com vocês alguns temas relacionados ao campo missionário e à família. Bom, hoje eu queria falar com vocês sobre saúde, a saúde da família no campo missionário. Saúde a gente poderia falar em envolver vários aspectos, físicos, emocional, espiritual, mas hoje eu queria conversar com vocês sobre a saúde física. E esse tema me lembra algumas histórias que já vivemos no campo. Na primeira semana que estávamos em Madagascar, nós estávamos comendo, jantando na casa de uns colegas missionários. O João Pedro caiu, machucou a cabeça e teria que dar uns pontinhos. Naquela mesma semana, a gente tinha acabado de visitar algumas clínicas e alguns hospitais e já tínhamos tido a certeza que ali nós não queríamos levar nenhum de nossos filhos. É um lugar sem estrutura, com uma higiene bem precária, então a gente tinha certeza que para um lugar local a gente não queria levar o João Pedro naquela noite. Então começamos a ligar para alguns missionários colegas para saber quem que estaria ali de médico que poderia atender. Então achamos um colega enfermeiro que estava disposto a atender o João Pedro, levamos ele lá por volta de 10 da noite na casa desse enfermeiro e o João Pedro foi suturado então ali na mesa da cozinha de um colega missionário. Essa foi a nossa primeira experiência, né, ali em Madagascar com a questão de saúde. Bom, a gente fica feliz porque a nossa agência, a MIAF, ela não envia os seus missionários sem o seguro de saúde. Isso é o pensamento da nossa igreja também. Quando a gente vê na palavra dizendo que se o Senhor não cuidar a casa, em vão vigia o sentinela, ele não quer dizer que o sentinela não precisa vigiar, ele tem que vigiar, tem que fazer a parte dele, mas o mais importante é saber que nós podemos confiar no Senhor acima de todas as coisas. Num outro momento nós saímos da cidade, fomos para um lugar, para uma vila, mais ou menos 3 horas e meia da cidade. O Rodrigo estava reunido com alguns missionários e eu achei por bem levar a bicicleta das crianças para poder brincar com as crianças naquele lugar. Era um campo aberto, mas um lugar também de morros. E a gente foi passear, eu fui caminhando as crianças de bicicleta, o Rodrigo ficou na reunião que ele precisava estar. O Azaf desceu, né, e eu até incentivei ele a descer de bicicleta num lugar bem liso, morro abaixo. E a bicicleta estava sem freio e quando ele foi parar, ele caiu de cabeça numa pedra pontiaguda. Foi algo terrível. Ele abriu, quando eu vi que abriu a testa dele, muito sangue, a gente podia ver lá dentro, né, até mesmo a parte branca, o osso. Eu fiquei desesperada, a gente estava mais de 3 horas e meia da cidade e eu peguei o Azaf, eu tenho problema no pescoço, eu tenho hérnia de disco no pescoço. E aí, mas eu tive que carregar ele, eu não estava aguentando carregar ele até o lugar onde o Rodrigo estava. Ele ali chorando muito, gritando de dor. O João Pedro pequenininho também. Eu falei, João Pedro, você sai correndo e você vai gritando o nome do papai, vai chamando o papai até o papai nos ouvir. A mamãe vem atrás, arrastando lá, carregando o Azaf. E eu fui ali clamando ao Senhor. E eu me lembro daquele sentimento de desespero e naquele momento passar na minha cabeça, né? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou nesse lugar? E ainda para ajudar, aquela semana uma família missionária tinha ido para os Estados Unidos, o filho caiu de bicicleta lá nos Estados Unidos, onde tinha toda a estrutura, bateu a cabeça e morreu. Aí eu fiquei pensando, se a família que estava lá nos Estados Unidos, com toda a estrutura, o filho morreu, da mesma idade do meu Deus, o que vai acontecer agora com a Azaf? Nós temos aquele kit de emergência para poder fechar quando é um acidente e faz uma ferida muito grande, mas não fechava, porque o buraco era muito grande e o sangue não parava de jorrar e a dor. Então nós tivemos que pegar o carro e correr mais ou menos umas 3 horas e pouco para a cidade. Entramos no carro com o Azaf gritando, a gente chorando, clamando ao Senhor por uma solução, sem querer levar num qualquer lugar local
e pensando qual seria a melhor solução. Então nós achamos, o Rodrigo telefonando e dirigindo, achou um médico ginecologista que estava na cidade naquele momento, e então ele recebeu o Asaf. E quando nós chegamos lá, eu entreguei o Asaf nos braços dele, ele foi, examinou, falou: mãe, foi grave, eu vou dar uma olhada por dentro, ver se não ficou nem um pedacinho de sujeira, de pedra, de lasca. E também ele perdeu um pedaço da carne da testa. Eu não sei se nós vamos conseguir fechar isso de uma maneira que não fique feio no rosto dele. Talvez quando ele crescer vai ter que fazer uma plástica. E também você vai fazer umas tomografias para ver se não afetou nenhuma parte do cérebro, e ficar em observação. Gente, aquilo para mim foi muito difícil. Foi um momento assim muito íntimo meu com Deus e com o Rodrigo também, da gente orando e clamando ao Senhor, entregando o nosso filho na mão do Senhor. E graças a Deus, nós fizemos o exame, o Asaf não tinha nada no cérebro. Hoje, se você olhar o rostinho dele, tem sim uma marca para a gente contar, né? Contar a bênção e dizer que isso aconteceu e contar o livramento de Deus na vida dele. Mas ele foi salvo e Deus colocou no meu coração que, independente de onde a gente estiver, os planos de Deus vão acontecer na nossa vida. É claro que a gente tem que fazer a nossa parte de estar tendo cuidado com a nossa saúde, com a saúde dos nossos filhos. Mas se o Senhor não estiver ali cuidando, você pode estar aí no Brasil, você pode estar nos Estados Unidos, você pode estar na Europa, você pode estar no meio de uma vila na África. É Ele que é Ele que cuida, é Ele que faz. O Senhor que está ali preparando, né, os nossos filhos com essas experiências com Ele. Fizemos e fazemos tudo o que podemos para que os nossos filhos tenham uma boa saúde, assim como você que mora no Brasil também faz. Mas eu queria deixar essa palavra, que independente de onde você estiver, é o Senhor é quem cuida. Que essa questão de saúde não seja um empecilho, não seja algo que venha trazer medo para você trazer os seus filhos para o continente africano. O Senhor é com você em qualquer lugar desse mundo. Ele cuida dos seus filhos e cuida da nossa família.